Há algo misterioso, profundo e até assustador na forma como a Bíblia descreve os povos escolhidos por Deus. Muitos leem as Escrituras, mas poucos entendem a diferença entre três nomes que atravessam toda a história sagrada: judeus, hebreus e israelitas. Essas palavras não são apenas rótulos, mas carregam destinos proféticos, guerras espirituais e até sinais para os últimos dias. Se você não compreende essa distinção, talvez esteja perdendo uma das chaves mais importantes para decifrar o plano de Deus na humanidade. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em uma revelação que pode transformar a sua visão sobre a palavra, a sua fé e até o seu futuro diante do trono de Cristo. Antes de seguirmos, preciso pedir algo muito importante. Este conteúdo foi preparado com oração e dedicação para abençoar sua vida e fortalecer a sua fé. Então, se você valoriza mensagens que aprofundam o entendimento das Escrituras e revelam verdades que muitos escondem, deixe agora o seu like e se inscreva no canal. Isso não é apenas um gesto de apoio, é uma forma de fazer com que mais pessoas recebam essa mensagem poderosa. O seu clique pode ser a diferença entre alguém permanecer na escuridão ou enxergar a luz da verdade. Se essa mensagem falar ao seu coração, escreva nos comentários. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva: eu quero permanecer firme na verdade de Cristo e compreender os sinais que Ele deixou para nós. Não tenha medo de declarar isso publicamente, porque a sua palavra escrita pode ser um testemunho vivo e também despertar fé em outras pessoas que irão ler. Quem eram os hebreus? Para compreender a diferença entre hebreus, israelitas e judeus, precisamos voltar ao princípio, onde tudo começou. O primeiro homem a ser chamado de hebreu foi Abrão, antes mesmo de receber de Deus o novo nome, Abraão. Em Gênesis 14:13 lemos: porém veio um que escapara e contou a Abrão o hebreu. Este título não era uma casualidade. O termo hebreu está ligado à ideia de aquele que atravessa, o que passa além. Abrão foi chamado assim porque ele atravessou as fronteiras, deixou sua terra, sua parentela e foi obediente à voz de Deus, caminhando para o desconhecido, sustentado apenas pela promessa. A partir desse ponto, o termo hebreus passou a identificar os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Ser hebreu não era apenas questão de sangue, mas uma marca de identidade ligada à fé e à promessa. Os hebreus eram vistos como o povo diferente, separado, que não vivia conforme as tradições pagãs ao redor, mas obedecia a um Deus único, o Deus de Israel. E aqui está um detalhe impactante. Muitos estudiosos apontam que a palavra hebreu carrega também a ideia de os que atravessam do outro lado. Isso pode ser entendido como uma referência profética àqueles que, assim como Abraão, atravessam do mundo da idolatria para a presença do Deus verdadeiro. Ou seja, desde o início, ser hebreu era carregar o peso da separação e da obediência. Quando Moisés foi levantado por Deus, ele também é chamado de hebreu, e os filhos de Israel no Egito eram conhecidos como hebreus pelos egípcios. Êxodo 1, 15, 16. Essa identidade carregava estigma, perseguição e até morte, mas também trazia a marca da promessa. Agora, pense nisso. Se hoje você carrega o nome de Cristo, você também é alguém que atravessou. Você saiu das trevas para a luz, do pecado para a graça, da morte para a vida. Assim como os hebreus no Egito eram odiados, os verdadeiros cristãos também são odiados pelo mundo. E Jesus já havia alertado em João 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Percebe como tudo começa com os hebreus? Eles são o ponto inicial da identidade do povo escolhido. Uma identidade que atravessa o tempo e ecoa até hoje. Se os hebreus representam a origem, a raiz plantada em Abraão, os israelitas são o desenvolvimento dessa promessa no seio da história bíblica. A palavra Israel surge quando Jacó, neto de Abraão, luta com o anjo de Deus no val de Jaboque. Gênesis 32, 28 declara: então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Este momento é crucial. Jacó, o enganador, é transformado em Israel, o príncipe de Deus. O nome Israel não é apenas uma designação familiar ou étnica. É o selo de uma aliança, o nascimento de uma identidade espiritual que atravessaria gerações. Seus 12 filhos se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel, formando a base daquilo que chamamos de israelitas. Portanto, ser israelita significa ser descendente direto de Jacó e Israel.
É uma identidade ligada não só ao sangue, mas também à promessa de Deus de levantar um povo separado, santo, que seria luz para as nações. Mas perceba um detalhe poderoso. Cada tribo carregava uma missão, um território, uma bênção. Levi, por exemplo, foi separado para o sacerdócio. Judá recebeu a promessa da linhagem real, de onde viria o Messias. Cada israelita tinha um lugar no plano divino e juntos formavam um corpo escolhido. Ao longo da história bíblica, vemos como essa identidade foi constantemente atacada. O Egito tentou apagá-la, escravizando os israelitas. Os filisteus tentaram humilhá-los com guerras constantes. O exílio na Babilônia buscou corromper a sua fé e cultura. E ainda hoje, o nome Israel carrega peso profético, despertando ódio e guerras espirituais em torno de uma pequena nação no Oriente Médio. No entanto, ser israelita não era apenas questão de nascimento. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 9:6: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, havia uma distinção entre os descendentes naturais e os filhos da promessa. Aqui está um suspense espiritual. Se o nome Israel nasceu de uma luta, será que nós também não precisamos lutar para sermos reconhecidos como parte do povo de Deus? Quantas vezes a nossa fé é provada? Quantas vezes precisamos prevalecer na oração? Quantas vezes choramos? Mas ainda assim nos mantemos firmes. Ser israelita é carregar essa herança, a marca de quem lutou com Deus e não desistiu até receber a bênção. Se os hebreus representam a raiz em Abraão e os israelitas a formação das 12 tribos a partir de Jacó, os judeus surgem em um contexto histórico ainda mais específico. Após a divisão do reino de Israel, 2 tribos se mantiveram fiéis a Jerusalém e à casa de Davi, Judá e Benjamim. Esse território passou a ser chamado de Reino de Judá. Daí vem a palavra judeu, inicialmente usada para identificar os descendentes da tribo de Judá, mas que com o tempo se ampliou para todos os que permaneciam ligados a esse reino. E aqui está algo muito sério. Enquanto as 10 tribos do Reino do Norte foram levadas à Assíria e se perderam entre as nações, o Reino de Judá resistiu mais tempo. E mesmo quando foi levado em cativeiro babilônico, a identidade dos judeus permaneceu intacta. Eles não abandonaram suas escrituras, não perderam suas tradições e continuaram aguardando o Messias prometido. O termo judeu aparece com força no período do exílio e pós-exílio, especialmente nos livros de Esdras, Neemias e Ester. Ali vemos um povo que, mesmo em terras estrangeiras, não se dobrava diante da idolatria. Lembra de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Eles eram judeus que preferiram a fornalha ardente e a cova dos leões a negar a fé no Deus de Israel. Mais tarde, no tempo de Jesus, judeu já não era apenas um nome tribal, mas uma identidade nacional e religiosa. Eram chamados de judeus todos os descendentes de Judá que tinham retornado à sua terra e mantinham a lei e os costumes. Tanto é que o próprio Jesus foi identificado como Rei dos Judeus. Mas aqui surge uma revelação profunda. Ser judeu nem sempre significava ser verdadeiramente parte do povo de Deus. Paulo escreve em Romanos 2, 28 e 29, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é exterior na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Isso significa que, espiritualmente, o verdadeiro judeu não é apenas o descendente físico de Judá, mas aquele que tem o coração circuncidado para Deus. Aqui está a chave. Muitos no tempo de Jesus se gloriavam em serem judeus, mas rejeitaram o próprio Messias. E hoje, quantos não vivem de tradições, mas negam o poder transformador da cruz? Ser judeu, portanto, carrega uma dupla dimensão: a histórica, ligada à tribo e ao reino de Judá, e a espiritual, que aponta para aqueles cujo coração foi separado para o Senhor. Até aqui vimos que os hebreus são a raiz em Abraão, os israelitas são os descendentes de Jacó e as 12 tribos, e os judeus são aqueles ligados à tribo de Judá e ao reino do sul. Mas agora precisamos dar um passo mais profundo, entender como essas 3 identidades não são apenas fatos históricos, mas sinais proféticos que apontam para a obra de Deus através das eras. Primeiro, lembre-se, Abraão, o hebreu, foi chamado para ser pai de muitas nações. Em Gênesis 22:18 está escrito: E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Os hebreus representam essa promessa universal, algo que se estende além do sangue judaico, alcançando todos os que creem.
Depois, em Jacó Israel, vemos o nascimento de um povo. O nome Israel não é apenas uma marca étnica, mas espiritual. Por isso Oséias 11:1 diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Aqui está um detalhe assustador. Mateus aplica essa profecia a Jesus, Mateus 2,15, mostrando que Israel é figura do próprio Messias. Logo, ser israelita não é apenas nascer da carne, mas estar ligado ao Filho de Deus, aquele que foi chamado do Egito. Agora, os judeus. Eles preservaram a identidade até o tempo de Cristo, e é justamente deles que nasce o Salvador, porque a profecia dizia em Gênesis 49:10: O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Jesus, o leão da tribo de Judá, veio cumprir essa promessa. Mas aqui está o suspense. Quando rejeitaram o Messias, os judeus ficaram apenas com a forma, mas perderam a essência. É por isso que Paulo fala em Romanos 11:25 que houve um endurecimento em parte de Israel, até que a plenitude dos gentios entrasse. Isso significa que a distinção entre hebreus, israelitas e judeus aponta para um plano maior. Deus unindo todas as nações em Cristo, fazendo de dois povos um só. O que parece confusão histórica é, na verdade, um relógio profético. Hebreus revelam o início, israelitas mostram a identidade do povo escolhido, e judeus preservam a linhagem messiânica até a vinda de Cristo. Mas agora em Cristo, o verdadeiro Israel é formado por todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. E isso traz uma pergunta urgente. Será que você já entendeu a sua identidade em Cristo, ou ainda vive apenas de tradições e rótulos? Agora que compreendemos a origem e a conexão entre hebreus, israelitas e judeus, precisamos enxergar o que isso significa para os últimos dias. A Bíblia não deixa dúvidas. A restauração e o destino desses povos estão diretamente ligados ao retorno de Cristo. Jesus alertou em Mateus 24:32-33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Muitos estudiosos veem a figueira como símbolo de Israel, e o florescimento dessa nação em 1948 não é um detalhe político, mas um sinal profético. Aqui está o mistério. Os hebreus apontam para a promessa feita a Abraão de que todas as nações seriam abençoadas. Os israelitas revelam a identidade do povo, chamado a ser luz entre as nações. Os judeus, por sua vez, preservam a linhagem de onde viria o Messias e continuam sendo o centro do relógio profético. Isso significa que a história bíblica não terminou. Estamos vivendo a continuação dela. Apocalipse 7 fala sobre 144 mil selados, 12 mil de cada tribo de Israel. Isso mostra que, mesmo nos últimos dias, as tribos ainda têm um papel crucial. Mas perceba, junto a esse selo de Israel, João vê uma multidão incontável de todas as nações, tribos e línguas adorando ao Cordeiro. Ou seja, o plano de Deus une Israel e a igreja em um só corpo. Mas há algo assustador e urgente. O mesmo ódio que perseguiu os hebreus no Egito, os israelitas no deserto e os judeus na Babilônia está se levantando novamente. A perseguição contra o povo de Deus vai se intensificar nos últimos dias, não apenas contra Israel como nação, mas contra todos os que guardam a fé em Cristo. Apocalipse 12:17 declara: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A pergunta é: você está preparado para ser identificado como o verdadeiro povo de Deus? Você está pronto para carregar esse selo, mesmo que isso signifique rejeição, perseguição ou até a morte? Porque a diferença entre hebreus, israelitas e judeus não é apenas um estudo histórico, é um espelho profético. E nesse espelho Deus está perguntando hoje: quem você é de verdade? Se até aqui entendemos a diferença histórica e profética entre hebreus, israelitas e judeus, agora precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Porque essa não é apenas uma lição de história bíblica, é um chamado espiritual para cada um que crê em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ser como os hebreus significa ter a coragem de atravessar. Abraão deixou tudo para seguir a voz de Deus. Hebreus 11:8 afirma: Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você está disposto a sair da sua zona de conforto, abandonar práticas mundanas e obedecer à voz de Deus mesmo sem enxergar o final do caminho? Essa é a marca dos verdadeiros hebreus espirituais.
Ser como os israelitas significa carregar uma identidade. Jacó foi transformado em Israel porque lutou com Deus e prevaleceu. Isso fala de perseverança, de não desistir na oração, de suportar provações sem abrir mão da bênção. Quantos hoje estão desistindo da fé diante das lutas? Mas o verdadeiro cristão, como Israel, agarra-se a Deus e diz: não te deixarei ir se não me abençoares. E ser como judeu significa guardar a fé, mesmo em meio à perseguição. No exílio da Babilônia, os judeus foram pressionados a abandonar sua identidade, mas permaneceram fiéis. Da mesma forma, Jesus disse em Mateus 10:22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. O verdadeiro judeu espiritual é aquele que tem a circuncisão do coração, separado para Deus, ainda que o mundo rejeite. Aqui está a revelação. Cada cristão autêntico carrega dentro de si um pouco dessas três identidades. Você é chamado a atravessar pela fé como um hebreu, a lutar e vencer com Deus como um israelita e a guardar a sua fé até o fim como um judeu. Isso não é apenas simbólico, é um estilo de vida que deve ser visível para o mundo. Mas há uma pergunta perigosa e urgente. Se chegasse o tempo de perseguição hoje, será que a sua fé resistiria? Se fosse colocado diante de uma escolha entre Cristo e o mundo, entre a cruz e a apostasia, o que você escolheria? Porque a Bíblia deixa claro, nos últimos dias não haverá espaço para neutralidade. Ou você será reconhecido como parte do povo de Deus, ou será contado entre os que rejeitaram a verdade. Agora você consegue ver? Hebreus, israelitas e judeus não são apenas nomes antigos perdidos nas páginas da história. Eles são espelhos proféticos, sinais vivos que apontam para a sua identidade espiritual hoje. Abraão, o hebreu, nos mostra a fé que atravessa fronteiras. Jacó, transformado em Israel, revela a perseverança daquele que luta com Deus até receber a bênção. Os judeus, mesmo em meio ao exílio e perseguições, nos ensinam a guardar a fé custe o que custar. E tudo isso encontra seu cumprimento em Cristo, o leão da tribo de Judá, o verdadeiro descendente de Abraão, o Israel perfeito. Em Jesus, você não é apenas parte de uma história passada, mas de um plano eterno. Ele te chama para ser separado do mundo, selado pelo Espírito e preparado para os dias que vêm. Mas escute com atenção. Os sinais estão diante de nós. As profecias estão se cumprindo rapidamente. O ódio contra o povo de Deus está crescendo. A perseguição que antes parecia distante já começa a bater às portas. A questão não é se virá, mas quando. E quando vier, de que lado você estará? Hoje você precisa tomar uma decisão. Continuar vivendo apenas de tradições religiosas ou assumir, de uma vez por todas, a sua identidade em Cristo. Não há mais tempo para viver no meio termo. A Bíblia declara em Apocalipse 22:11, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. O tempo está se esgotando. Por isso eu te digo, permanecer firme em Cristo é a única forma de suportar o que vem pela frente. Não confie em sua força, mas no sangue do Cordeiro. Não se apoie em tradições, mas na verdade da palavra. Não se esconda atrás de rótulos, mas viva de fato como filho de Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva agora nos comentários. Eu quero permanecer firme em Cristo, mesmo nos últimos dias. Declare isso publicamente e deixe sua fé ser um testemunho. E não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa revelação. Assim você ajuda a palavra a alcançar ainda mais vidas. E quando terminar, não pare por aqui. Clique e assista ao próximo vídeo do canal, porque há mensagens ainda mais profundas que vão fortalecer a sua fé e abrir seus olhos para os tempos proféticos que estamos vivendo. Lembre-se, ser hebreu é atravessar pela fé, ser israelita é lutar até vencer, ser judeu é guardar a fé até o fim. Mas ser cristão é estar em Cristo, herdeiro da promessa eterna.